Muito bem, chegamos aqui no 8º dia da casa edificada e nós vamos dar, continuidade a tudo que nós temos falado até aqui, mas hoje, especificamente, eu quero falar para vocês sobre honra. E por que que a honra, ela é um princípio? Ela é um princípio que abre portas, mas nós precisamos entender algo muito importante. A honra, ela não tem a ver com sentimentos, tá? A honra, ela não pode ser emocional. E eu vou te mostrar isso ao longo desse estudo de hoje, né? A honra, ela não pode ser emocional. Porque quando a honra, ela vem do princípio de que eu só faço se o outro merece, eu só faço se o outro me agrada, eu só honro se o outro ele é bom comigo, se ele demonstra amor, compaixão, né? Aí eu entro numa desonra, porque nem sempre a pessoa vai ser assim comigo. Então, a gente tem que entender que honra é um princípio e a desonra, ela não nasce do nada. Muitas vezes ela brota de uma raiz de amargura, de mágoas não confessadas, de feridas não curadas, de ressentimentos que se transformam em rebeldia. Então, essa amargura se infiltra no nosso coração e acaba gerando frutos amargos: rejeição, inadequação, ansiedade, tristeza profunda e até mesmo a depressão pode vir por conta de uma desonra. Então vamos orar? Espírito Santo, eu te peço que nesse momento o Senhor toque em cada uma dessas irmãs, dessas filhas que estão aqui, Pai. Cada uma delas que decidiu fazer parte desse propósito de edificar a sua casa sobre a rocha. Que o teu Espírito revele tudo aquilo que precisa ser exposto e curado. Tudo que precisa ser exposto e honrado. Talvez ela está vivendo uma vida, Senhor, de portas fechadas, de coisas que não dão certo, porque ela não está cumprindo o princípio da honra. Então, que o teu Espírito Santo mostre a ela, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você entenda isso. A honra a Deus, a honra às autoridades, a honra aos nossos pais é um princípio que nos abre portas. Então, quando a gente foge desse princípio, quando a gente vive uma vida em desonra, a gente acaba atraindo para a gente portas fechadas. Portas fechadas. Se você for ler o Salmo 118, vai dizer assim: Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus por nós dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como os espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou, porque o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltado. A mão direita do Senhor age com poder.
não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entram. Dou-te graças porque me responde e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegra-nos, exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junta-se ao cortejo festivo, levando ramos até a ponta do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. O meu Deus, eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Ah, que maravilha! Que maravilha a gente poder ler esse salmo e entender que o amor do Senhor dura para sempre. Você tem alguém que te ama e que esse amor dura para sempre. E aqui no versículo 19 diz: abram as portas da justiça para mim, pois eu quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Então, Jesus, ele é a única porta que eu e você devemos entrar, porque ele nos amou primeiro. E o seu amor, diz a Bíblia, dura para sempre. Você pode depois pegar a sua Bíblia e ler de novo o Salmo 118. Pega lá uma marca-texto e marca ali todas as vezes que fala que o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, dura para sempre. Então, quando nós entendemos isso, que nós temos um Deus, que ele é a porta que nós devemos entrar e que nós devemos a ele obediência, porque o seu amor dura para sempre, nós entendemos que tudo que está na palavra se refere a nós obedecermos. E Êxodo, capítulo 20, vai falar sobre isso. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrem seu pai e sua mãe, para que tenham vida longa na terra, que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Eu estou lendo na tradução a mensagem. Mas é isso. Honra pai e mãe. É mandamento. Tá aqui nos 10 mandamentos e depois Jesus vai falar também sobre isso. E aqui a Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se eles te amarem, se eles te criarem, se eles não sejam, né, narcisistas. Honra teu pai e tua mãe se eles concordarem com tudo que tu quiser fazer. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que nós temos que honrar um pai e uma mãe só se eles nos amam, só se eles cuidam de nós, só se eles seguirem aquilo que a gente acha certo. Não. A Bíblia diz que a gente tem que honrar. E não diz o jeito que esse pai, que essa mãe tem que ser. Mas muitas vezes a gente acha que eles devem ser de uma forma e filhos são herança do Senhor. Todos nós, quando nos tornamos mães, né, a gente recebe ali de Deus uma incumbência. Cuidar, amar, proteger, criar, né, maternar, né, acolher, né, dar o alimento e também dar limites. Tudo isso faz parte do nosso maternar, do nosso ser mãe. E quando a gente não faz isso, a gente cria, sim, uma dívida com os nossos filhos. Mas talvez você esteja ouvindo e diga assim: mas eu sou uma boa mãe, eu fiz tudo isso. Quem não fez foi minha mãe. E aí eu quero te dizer o seguinte, minha querida: se ela não fez isso, ela vai ter que prestar conta, não contigo, mas com Deus.
É com o Senhor que ela vai prestar conta, não com você. Então, quando você entende que você só vai prestar conta daquilo que era para você fazer, então você faz e entrega o seu melhor, como honrar os seus pais, você para de trazer peso e dívidas, boletos emocionais para sua relação com seu pai e com a sua mãe. E quando você está endividada, você não está honrando, você não está sendo honrada também. Então, quando você entende assim, ó, ninguém me deve nada, nem Deus me deve nada. Quando você entende, meu pai não me deve nada, minha mãe não me deve nada, você sai desse lugar de alguém que está sempre cobrando uma dívida. Ah, mas me rejeitaram. Ah, mas não me amaram. Ah, mas não me trataram como eu queria. Quando você faz isso e você não recebe, né? Por exemplo, ah, eu queria que minha mãe fosse minha amiga, que ela conversasse comigo, que ela não tivesse me rejeitado, que ela não tivesse sido narcisista. Então você cria uma dívida emocional. E toda mulher que você se relaciona, todo relacionamento, na verdade, você vai lá e cobra essa dívida. Se é com a sua pastora, você quer que ela seja sua mãe. E esse não é o papel dela. Ela não é sua mãe, ela é sua pastora, né? Se é a sua filha, você coloca a sua filha no lugar, no papel da sua mãe. E esse não é o lugar da sua filha. E aí você cobra a atenção, você cobra dela aquilo que você não recebeu lá atrás da sua mãe. E a mesma coisa acontece. Ai, mas a minha mãe foi uma benção. O problema foi meu pai. Nem conheci meu pai. Aí você vai dizer: esse pastor aqui é meu pai. Isso está errado. Ele não é teu pai, ele é teu pastor. E aí você coloca ele num papel, num lugar que não é dele. E aí você quer cobrar desse pastor aquilo que você não recebeu do teu pai. Carinho, afeto, atenção, cuidado, né? Provisão. E aí, se ele pisa na bola, se ele sai, né, um pouquinho fora daquilo que você esperava, já não presta mais para você. Não, entendeu? Aí você comete novamente outra desonra. Ah, não, Paty, mas eu não quero que ninguém ocupe isso, mas o meu marido tem que me tratar muito bem, ele tem que me tratar como a filhinha dele, né? Você está novamente cobrando da pessoa aquilo que você não recebeu lá atrás. E aí você vai criando boletos, dívidas, e isso faz com que você vá vivendo uma vida amargurada por conta daquilo que você não recebeu, das rejeições, né, da falta de afeto, de carinho e até mesmo da falta de limites. Talvez teu pai e tua mãe nunca disseram assim para ti, ó, tá errado, não faz. Para quieta, limites. Todo filho precisa de limites, toda filha precisa de limites, porque isso é amor também. E aí você cresceu dessa forma, endividada. E quem está endividada, cheia de dívidas, né? É tão bom você poder dizer: meu pai não me deve nada, minha mãe não me deve nada. E você dizer também para os seus filhos: você não me deve nada. Porque, ai, mas olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu lutei. Ó, você é pai, você é mãe, você, né? É o seu papel. Então, seus filhos também não te devem nada. E quando você entende isso, isso é libertador. Então, existe alguns princípios da honra, alguns princípios da honra, e é o que eu vou falar aqui. Bíblia, leitura da palavra, isso tem que ser assim, ó, diário. Você pegar a sua Bíblia, ler sua Bíblia, meditar nela, anotar, escrever, né? Se você tem a possibilidade, outras versões vão te ajudar. Isso é importante. Ai, Paty, mas eu tô com dificuldade. Talvez você está enfrentando aí alguma batalha, alguma ansiedade, alguma questão, não consegue ler? Escuta. Hoje em dia, tem aplicativos que podem te ajudar para você ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Então, coloca aí, né? Hoje em dia no YouTube também tem a Bíblia narrada ali que você pode ouvir, mas eu vou deixar depois aqui o link da Bíblia que eu uso no celular e ela tem ali a parte que você aperta e escuta ao invés de ler.
Então, alguns princípios da honra para você entender. Primeiro princípio da honra, a adoração. Esse lugar, ele só pode ser dado a Deus. Esse lugar só pode ser dado a Deus. Eu não posso adorar outra pessoa, eu não posso ter outro no lugar de Deus, no trono do meu coração. Só existe Deus, só existe Deus. Então, você precisa entender, né? Você precisa entender que eu não posso dar lugar a outro no meu coração que não seja a Deus. Então, esse lugar, ele só pode ser dado a Deus, né? Só que muitas vezes nós damos esse lugar para o nosso pai, para nossa mãe. Nós damos esse lugar muitas vezes, né, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. E a Bíblia ela fala em Mateus, tá? Mateus, capítulo 22. Eu vou ler aqui na tradução A Mensagem para que a gente possa entender. Então, é Mateus, abra sua Bíblia aí, se você pode, capítulo 22, no versículo 37. Vamos lá, Mateus, capítulo 22, versículo 37. O mandamento mais importante, esse é o título, né? E aí aqui diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com toda a paixão, diz aqui nessa tradução. Mas a gente sabe que nas traduções mais convencionais dizem de todo o teu coração, né? Então, ame o Senhor teu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante e o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Então, esse é o maior mandamento. O primeiro, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque isso é importante. Então, a nossa adoração, né, ela deve ser somente a Deus, o nosso amor principal, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência. O primeiro lugar que deve receber esse tipo de amor, de adoração, é Deus. Então, quando Deus não ocupa esse lugar de honra na nossa vida, a gente acaba colocando muitas vezes o dinheiro, os relacionamentos com outras pessoas nesse lugar. Muitas vezes a gente coloca no lugar da adoração o reconhecimento público. Ai, eu quero que as pessoas vejam, né, como eu sou boa, como eu sou importante. Reconhecimento público, né? Isso muitas vezes entra no trono do nosso coração e ocupa o lugar de Deus. Se sentir amada, se sentir vista, se sentir querida. Ai, olha como ela é boa. Meu Deus, olha, né? Isso muitas vezes ocupa o trono do nosso coração. Só que esse lugar, ele só pode ser preenchido por Deus. E esse lugar de adoração é dele. Então, é o Senhor, não é o filho, não é a mãe, não é o pai que você deve idolatrar. Nem um ídolo, nem um pastor, nem um pregador, nem um cantor. Por mais que essas pessoas sejam boas, por mais que essas pessoas sejam pessoas usadas por Deus, elas não são Deus. Elas não são Deus na tua vida. Então não dê a elas um lugar que não é delas. Honra, a adoração é ao Senhor, né? Lembra que eu já falei aqui? A honra é por obediência e não pelo aquilo que você sente. Então, muitas vezes você diz assim, mas eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não me ama. Não, Deus te ama. A gente leu aqui no Salmo 118, o seu amor dura para sempre. Então, ele sempre te ama. Não é porque você não está se sentindo amado. Não é por isso que ele não vai ter o lugar de adoração.
esse lugar é dele. Segundo princípio de honra, reconhecimento. E Deus, ele é o único que eu reconheço como o Senhor da minha vida, né? Ele é o único, não existe outro. Lembra de Pedro, quando todos estavam querendo deixar Jesus, ele falou assim: só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens. Asaf fala no Salmo que não há outro Deus no céu além de ti, e não há na terra quem se compare a ti. Então é esse tipo de reconhecimento, porque ele te deu tudo, tudo que você tem. E é um reconhecimento profundo, não é aquele reconhecimento assim que a gente muitas vezes faz, né? Talvez você já foi em algum evento político, estamos aqui com fulano de tal, né? Excelentíssimo. Não, esse reconhecimento é só balela, né? É só para mostrar para os outros. Mas a gente está falando aqui de um reconhecimento ao Deus único. Ele é o único Deus. A honra, ela é um reconhecimento sem ser sentimento. A honra emocional, ela é instável. Quando a gente honra alguém por aquilo que a gente sente, é instável. Ora eu reconheço, ora eu não reconheço, ora a pessoa presta, ora a pessoa não presta, sabe? Ora a pessoa é uma bênção, ora a pessoa já não é mais uma bênção, porque é por aquilo que eu sinto. E sentimento não é base para a gente honrar alguém e reconhecer alguém. Deus, ele não muda de ideia. Então, ele trabalha dessa forma: destino, honra e perdão de pecados. E assim ele reposiciona a gente em qualquer situação. Então, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso ter sabedoria. Sabedoria para que tudo aquilo que me falta, tudo aquilo que eu acho que é uma dívida, como eu falei agora há pouco, seja preenchido por Deus. Por Deus. Tiago 3,13 vai falar que ele nos dá a sabedoria. Então, nós precisamos pedir essa sabedoria para adorá-lo como deve e esse reconhecimento. E outra questão é, nós devemos sim honrar, por exemplo, honrar o nosso marido por princípios e não por emoção. Eu só honro meu marido se ele faz o que eu quero. Eu só honro meu marido se ele me ama como eu quero. Não. Honra por princípios, não por aquilo que você sente. Honra é um reconhecimento pela posição que a pessoa ocupa na minha vida. Então, o marido, ele é a tua outra metade. Ele merece honra por princípios, porque ele é o teu marido. E a Bíblia diz que a esposa, ela deve ser submissa ao marido. Então, ele é uma autoridade. Meu Deus do céu, da onde isso? Em pleno anos 2025, tu vem me dizer que eu tenho que ser submissa ao meu marido? Mulher, se tu quer ser uma mulher de Deus, uma mulher que honra a palavra de Deus, tu vai ser uma mulher sábia, que edifica a tua casa e que sim, é submissa ao seu marido, servindo de todo o teu coração, honrando ele, honrando teu marido, né? Porque ele é alguém que Deus colocou aí e você deve isso a ele. Então, honra é um reconhecimento pela posição que ele tem na tua vida. Ele é alguém que Deus te deu. Então, você vai honrar esse homem, né? A Bíblia fala, e você pode ler, né, em Provérbios 31, né, vai falar sobre a mulher, aquela mulher que é um exemplo para nós. E você quer ser essa mulher virtuosa, senão você não estaria aqui. É ou não é? Então, vai falar uma esposa exemplar, 31, versículo 10, né? Feliz é quem a encontrar. Feliz é quem a encontrar. Mas tem um versículo específico aqui, deixa eu achar rapidinho, para nós não ler tudo. Você pode ler aí na sua casa, né? Abra sua Bíblia, Provérbios 31, 10, e aí você vai ler. Versículo 23, 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade,
onde toma assento entre as autoridades da sua terra. A Bíblia fala que, em outras traduções, que o marido é honrado por conta do proceder da esposa. Então, quando você age de maneira virtuosa, com sabedoria, o seu marido é honrado também. Então, honra também é um reconhecimento pela posição do outro na minha vida. Isso pode ser o chefe, pode ser o pastor, né? É uma autoridade sobre você. E os teus pais? Os teus pais, eles são autoridades eleitas por Deus. E Deus não erra. Ah, mas não é o pai que eu queria, não é a mãe que eu queria. Paciência, porque Deus não erra. Ou você acha que Deus errou? Para pensar e eu vou até deixar você com esse questionamento hoje, né? Você acha que Deus errou quando ele te deu esse pai e essa mãe? Hã? Se você acha que é um erro, então você está desonrando a Deus. Deus não erra. Os seus pais são autoridades eleitas por Deus. Se eles não foram bom pai, se eles não cumpriram o papel deles, essa dívida, eles vão se acertar com Deus. É entre eles e Deus, não é entre eles e você. Você não tem nada a ver com isso. O seu papel é honrar. E honrar não quer dizer que você vai terminar aqui e vai ligar para sua mãe, que talvez há anos você não fala com ela, né? E vai querer marcar um café, querer forçar uma situação. Não, isso não é honra. Isso vai trazer mais problema. Porque daí vai talvez ter brigas, né? Vai revirar lá no lixo das lembranças. Não. Honrar é em toda e qualquer situação. E o que é honrar os pais? E o que não é honrar os pais? Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que honrar pai e mãe é viver grudado, é viver ali junto. Não, porque a própria Bíblia vai dizer que quando você casar, você vai deixar o seu pai e sua mãe. Então, daí Deus ia entrar, tipo, num conflito. Ele manda honrar, mas depois ele manda deixar. Entende? Honrar não tem nada a ver com andar junto. Honrar é você viver uma vida digna. Honrar é você não ter dívidas emocionais. É você não ficar cobrando. Honrar é você não ficar ali naquele lugar de, eu queria isso, mas não me dá, então eu não vou procurar, eu não vou fazer nada por essa pessoa. Não. Honrar é você reconhecer, é uma autoridade. Não fez o que eu queria, não me amou como eu esperava? Amém. Vou entregar isso para o Senhor. E aquilo que a pessoa fez por mim, tá bom. E eu recebo isso de coração. Então, honrar os pais não é você dar culto a eles, você adorar a eles, você idolatrar eles, uma honra máxima, idolatria, né? Ai, é meu pai, é Deus no céu e meu pai na terra. É Deus no céu e minha mãe na terra. O que ela fala é lei. Isso não é honrar. Isso é idolatria, isso é adoração. Honrar não é por merecimento, né? Porque daí você descarta totalmente aquilo que a Bíblia ensina é princípio. Não é pelo que eu vejo, mas é pelo que Deus está me dizendo. Eu não posso honrar na minha percepção ou na minha justiça própria. Eu vou honrar porque hoje, né? Hoje a minha mãe veio aqui, me visitou, né? Fez tudo como eu esperava, então eu vou honrar. Aí você está honrando na sua justiça própria, na sua percepção. E honra não é isso. Nós honramos aos pais porque Deus escolheu eles. Eles. E o amor perfeito de Deus só vem para nós quando nós obedecemos. Então, eles vão ao longo da vida, você pode ver, se você já tem mais idade, por exemplo, eu já tenho 42 anos, ao longo da vida eu fui me transformando, eu fui me tornando uma pessoa melhor, né? É o que a gente espera de todo mundo. E os nossos pais acontece a mesma coisa. Talvez aquilo que eles fizeram lá quando você era adolescente, quando você era criança, hoje, com a maturidade que eles têm, eles não fariam. Então, a percepção muda ao longo da vida. Por isso que eu não posso honrar alguém pela minha percepção ou por aquilo que a pessoa faz hoje por mim. Eu honro porque é princípio. Então, eu honro não porque eles merecem, mas porque eu obedeço a Deus. E Deus não erra.
Os meus pais são eleitos pelo Senhor por mim. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? E o que que não é honra aos pais? Também não é honra aos pais você ocupar o lugar de Deus na vida deles. Você querer salvar eles, cuidar excessivamente, querer ser mãe do pai, querer ser esposa do pai, isso acontece muito. Querer ser mãe da mãe, sair do seu lugar de filha, que você recebeu tudo, tudo que você precisa, você recebeu já desse pai e dessa mãe. E agora você pode dar também. Então você perdoa as dívidas emocionais, porque você entende que eles não te devem nada. Então a desonra, ela tem uma raiz e nós precisamos ir na raiz, né? Lembra? Eu falei antes nos outros áudios, né? Que existe uma raiz e os frutos mostram, os sintomas mostram do que é essa raiz. E a desonra também tem uma raiz. E a raiz é algo que fica muito escondido, lá no secreto, né? Tá lá no escuro. A gente muitas vezes não conhece a raiz, não sabe, mas pelos frutos, pela aparência dos galhos, a gente sabe identificar. E nós vamos falar sobre isso. Como a gente identifica a desonra na nossa vida. Será que eu estou sendo desonrosa com alguém? Com pai, com mãe, com autoridades, com marido? Então, nós vamos aprender isso amanhã. Eu quero que você ore, que você diga assim: Espírito Santo, me mostra já. Me dá a tua direção, faça com que as escamas dos meus olhos caiam. Se eu tenho dívidas emocionais, se eu tenho boletos, né? Se eu tenho desonrado alguém, que o Senhor me mostre. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amanhã eu volto aqui para falar como você identifica a desonra na sua vida, tá bom? E eu quero que você reaja aqui a esse áudio com o nosso código secreto, né? Hoje vamos colocar o emoji da família, né? Porque nós falamos aqui de pai e de mãe. Que Deus abençoe e até amanhã.